Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez no Francamente Pod, esse podcast que fala com vocês francamente sobre saúde, esporte, estilo de vida. E hoje eu tenho a honra de receber um atleta que tem apenas 8 anos, um jarinuense que vem se consolidando como uma das grandes promessas do BMX Racing no Brasil. O jovem atleta treina desde os 5 anos, lá na pista de Jarinu, no Bicicross Clube, sob a orientação do treinador, o conhecido tio Damião. Nesse ano, Miguel conquistou importantes resultados em competições nacionais e internacionais. Ele foi vice-campeão da Copa Ibero-Americana em setembro, disputou o torneio no Rio de Janeiro na pista olímpica, onde reuniu atletas de países da América Latina, como México e do continente. Além disso, alcançou o título de vice-campeão brasileiro de BMX Racing em evento realizado no mês de julho na cidade de Salvador, organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Ao longo das 7 etapas, ele se destacou na 8ª etapa, que foi agora no final do ano também. Parece que deu muito bom. Hoje eu vou conversar com esse jovem atleta que é um orgulho dos pais, de toda a família e da gente também que comunica esporte, que é o Miguel Pessotto. Oi, galera, tudo bem? Sou Miguel Pessotto, sou atleta de BMX Racing e agradeço pelo convite aqui no podcast. Muito bem, posso começar as perguntas? Sim, Eu quero pode. que você me fale quais foram os campeonatos que você participou e qual você considera o mais importante da sua carreira. É o Ibero-Americano e o brasileiro, por causa que o brasileiro é uma conquista muito difícil de conseguir Hum. e eu desejo é, uma consagração muito difícil. O Ibero-Americano também junta todos os países da América Latina. E é muito difícil por causa que não é uma competição normal, igual que junta todos os grupos do Brasil e é só do país. Então eu consagro muito difícil essas duas competições. Certo. E você começou a treinar desde os 5 anos, como é que foi isso? Você ganhou uma bicicleta? Como que você se interessou por esporte e pelas competições? Eu comecei pelos 3 anos de idade na natação de Jundiaí, aí nos 4 anos a gente já estava indo pra Jarinu, né? Pelos 4 anos. A gente foi correndo pelo esporte e tudo. Aí a gente falou com a prefeitura. E a prefeitura falou que o esporte mais recente de Jarinu era o bicicross. A gente foi lá conhecer tudo. E aí eu comecei a andar lá, fui nos treinos. E aí eu andei e hoje eu consagrei um atleta muito conhecido é, conhecido por vocês, né, que me chamaram aqui pelo podcast. Deixa eu perguntar uma coisa. Então você começou na natação em Jundiaí, no esporte? Sim, comecei. E você nada ainda ou não dá mais tempo? Como Nada. é? Mas eu comecei, né, mas ainda eu não era nada. Eu comecei pela natação, mas aí era o início da história, né? Então, pelos 5 anos até os 8 era um negócio muito difícil, né? Agora eu estou aqui com vice-campeão brasileiro, campeão paulista e vice-campeão ibero-americano. Muito bom, muito bom. A gente está aqui também com a mãe do Miguel Pessotto, com o pai, com a família, né? E a gente fica muito feliz e parabenizá-los também por, além do apoio, né? Como filho, o apoio ser voltado a um esporte. A gente aqui do Francamente Pode já passou por isso também. Eu Sim, já passei por isso. A gente sabe que tem uma dificuldade no país de outros esportes que não seja o futebol. sim. Então a gente quer parabenizar vocês por esse apoio, por essa vontade de crescer dentro de um esporte que não tem tanta visibilidade no país. E a gente fica muito feliz de receber vocês e de saber da estrutura que vocês passam para o Miguel e de a gente ter chegado aqui
para poder também não só falar mais sobre um atleta, mas do esporte em si, né? Sim. Agora o BMX já é um esporte olímpico, Isso, né? isso. E qual que é a categoria do Miguel? Como são divididas as categorias? Então, a categoria do Miguel, ele tá no Boys agora 9, né? Ele, o ano passado, estava no Boys 8, né? Certo. Então, eles começam com novatos. Então, tem a pré-bike, que são os pequenininhos, né? Depois passa para novatos. Então, acho que tem novatos 5, 6, depois novatos 7, 8, né? E depois eles ficam mais ou menos 1 ou 2 anos na categoria para depois subir. Né? Certo. Então, daí ele vai pro Boys. Daí ele ficou no Boys 6, né? 6, Boys 6. Eu tava no Novatos 6, aí eu passei na Novatos, aí eu fui pra Boys 7. Aí da Boys 7 eu fui pra Boys 8. Aí esse ano, já que acabou o ano passado, né, que era 2025, eu vou correr na Boys 9. Aí vai subindo de categoria, né? Certo. Então, eles tem É uma atletas classificação. que não querem, é uma classificação. Então, eles têm um número de pilotos que correm 8, né? Então, entre os 8, geralmente sobe, eu acho que 4, né? Que sobe. Assim, os 8 que se classificar no ranking, tipo, os 3 que se classificar no ranking e tiver mais pontos, sobe pra Boys, se você tiver na Novatos. Isso. Aí, se você não quiser, você pode permanecer em novatos, para às vezes quer Aprimorar um pouco aprimorar um mais, pouquinho ficar mais. um pouco... E aí, os 3 primeiros, eles são obrigados a subir, né? Então, aí já sobe. Então, agora ele E tá no aí Boys os 9, outros né? os outros que são da categoria pensam que vão subir ou não. Aí eles decidem, né? Se sobem ou não, né? Os pais, né? Ah, Caso. se vocês também opinam nessa... Isso, os 3 primeiros não. Os 3 primeiros Tem que eles subir têm que mesmo. subir. Isso. Certo. E quanto tempo vocês moram em Janu? Vocês estavam em Jundiaí, aí foram para o Janu, descobriram que esse esporte estava quente lá e Isso. Na resolveram... verdade, assim, nós morávamos aqui, ele fazia natação por conta da asma, que ele tem asma, né? Certo. E aí a gente colocou ele na natação, desde bebezinho, desde os 2 aninhos. Daí a gente mudou para lá. Quando a gente mudou, eu procurei várias academias na questão da natação e tudo. A gente não estava se adaptando muito. E aí eu falei, vamos na prefeitura, né? E aí, assim, o que mais se encaixava com ele era o BMX. Aí eu falei, né? Eu falei pro meu esposo, vamos conhecer, né? E aí a gente foi assim, uma coisa assim, a gente chegou, assim, era uma coisa, sabe, que você sente mesmo? Você fala, nossa, a gente ficou bobado com as coisas, né? E a orientação que eu recebi todos esses anos foi o tio Damião, que é o meu treinador desde quando eu comecei desse Começou. esporte. Isso, aí Que quando legal. a gente chegou lá, o Damião, né, o pessoal do clube, nossa, apoiou muito a gente, como natural, né? Vamos aproveitar, vamos, né, levar porque como hobby, né? Como uma a ele fala assim, natação, você vai também por segurança, e depois você tem que ganhar uma bicicleta, naturalmente você vai andar de Isso. bicicleta um dia. Isso. E aí ele convidou a gente para fazer aula experimental. Ele, assim, foi muito bem, assim, seguro, sabe? Mas como uma brincadeira, né? A gente foi levando. Lúdico, nessa nossa. idade é tudo meio lúdico ainda, né? Brincadeira mesmo. Mas foi muito legal, assim, a gente foi bem acolhido na cidade, né? E também no esporte lá, né? Foi uma boa escolha nossa. Foi boa. Foi. Uma boa escolha. E me conta uma coisa, como é a sua rotina? Como é a rotina do Miguel Pessotto? Quanto tempo você treina? Que horas você vai ao colégio? Se você se prepara entre os treinos para os campeonatos? Como vocês se programam para ir para os campeonatos? Como é? Então, eu treino às 7 até às 9. São 2 horas de treino. Certo. Segunda-feira eu treino na escolinha de BMX. Terça-feira eu treino fortalecimento. Certo. Quarta-feira eu treino na escolinha de novo, que os treinos são segunda e quarta. Quinta-feira eu faço sprint.
sprint na rua. Sexta-feira eu faço fortalecimento. Sábado eu tô de folga. E sexta a gente vai pra algum lugar que a gente se diverte com a minha bike pra eu andar nos pubs, tipo Bragança e São Paulo. São as cidades que eu mais gosto de ir andar nos pubs. Que legal. Os pubs são as pistas de BMX mesmo. É uma pista, só que uma mini pista, um pub pra treinar os roller. Certo. E me fala, Miguel, quais são Você falou do sprint. O sprint é um treino de tiro, né? Que você Tiro faz. isso, pra ver como que você tá no giro. Assim você pega Sua mais potência. a sua potência pra girar pra você ficar em primeiro lugar. Tá. E me fala quais são as principais. Você falou do. Que Sprint. Fora isso, quando você tá no campeonato, quais são os principais. Os giros que você dá? Tem alguma coisa que é específica? Quais são os nomes? Paredão, Ah, as rampas. isso. Roller, paredão e mesas, que é uma, tipo, dependendo do tamanho da mesa, quanto mais você dá giro, então assim, você pega mais velocidade ainda. Tipo o sprint, você vê quanto que você tá pra ver a sua potência pra você girar mais. Certo. Então as manobras são Roller, roller, manual, não, as principais manobras. manual, Ah, pulo certo. e, tipo, tem várias, mas uma das principais é quicada. Certo. E me fala uma coisa, você tem algum adversário forte que você tem sempre que ficar esperto ali na hora? Então, um do sul, Do Sul? do Rio Grande do Sul. E são sempre os mesmos nesses campeonatos? Então, no Paulista, a gente corre sempre com os mesmos. Tipo, esse Certo. ano eu vou ter final. Então, depende se vai ter final ou não. Depende do quantos pilotos vai ter. Aí, tipo, o brasileiro vai. Brasileiro é o estado inteiro do Brasil. Aí vai correr Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia. Então é vários estados correndo em um. Em um campeonato. Legal. E daí vocês vão para a cidade antes para fazer o reconhecimento da pista, Sim, tudo certinho. a gente faz tipo uma prova para lembrar a pista, para eu correr Fazer um na pista. reconhecimento, né? Isso. Então a sua agenda na semana é lotada. Sim. Você treina tudo, tem que ir para o colégio, tem os dias de treino específico, é tudo bem divididinho? Porque na verdade, assim, o atleta, né, ele que treina não é só o treino de pista. Então, Sim. assim, eu como físio, eu passo os treinos em casa para ele, que são um fortalecimento. Então, tem toda uma questão da prevenção, né, de lesão. Não é só você E colocar o ele tem filho um na crescimento pista. acelerado nessa idade, né? Isso. Então, assim, não adianta você colocar o seu filho, ir lá e jogar, né, colocar na pista. Não, você tem que ter um preventivo, né? Sim. E o preventivo é Não, o fortalecimento, o fortalecimento você fortalecer os músculos, senão você vai se machucar, vai ter alguma lesão. Tem que ficar forte. Tem que ficar Isso, forte. Tem que ficar muito fortão. Essa parte do treino tem que seguir certinho também, Tem, né? Tem. E a gente montou assim... Dependendo como que você treina, Hum. o treino quanto mais depende do treino, depende como que vai ficar a sua postura no campeonato. Exige muito, né? Exige. De você. Então, assim, se você treina pouco, né? É muito acirrado, porque os meninos são muito bons mesmo. Assim, principalmente da categoria dele. Então você fala, nossa, eu tô E agora treinando também- muito. E agora também começa a ter uns meninos muito fortes na minha bateria. Isso, aí você tem que treinar, não tem jeito. E aí fazer o preventivo é toda uma estrutura, né? Sim. Então Tem o que treinar treino, todo dia. Ai, é o ai, ai. treino, Que é o coisa. preventivo. E assim, a gente gosta bastante do ar livre, né? Então a gente vai em parques, daí tem um parque radical, ele conhece outras pessoas, né? Que não é só do BMX, é do skate. Então ele começa
se integrar mais no esporte, né? Tem o Parque Radical de São Paulo que a gente vai, então a gente às Também vezes vai tem domingo. o Parque das Bicicletas de São Paulo também. Aí, assim, fecha 10 horas da noite. Então, às vezes, a gente vai de domingo, vai depois do almoço e fica até a noite. Então, a gente leva as coisas, né? É bem gostoso. São atletas também. É bem é bem gostoso. É patrocínio. É, bem verdadeiro. gostoso. É bem gostoso. E aí, a gente... Ou em Bragança. Bragança tem os pubs lá. Tem um pub e tem outras, tem quadra, tem a parte do futebol, tudo em volta É o melhor do lago. ambiente, né? Então, Além aí de a ser um gente ambiente vai- super É o melhor saudável. ambiente. Aí ele vai conhecer outras crianças, então para ele é muito bom. Muito Pra gente saudável, também, né? pra gente também. Legal. E me fala uma coisa, em 2025 você participou de uma série de campeonatos, e além, você já falou aqui os que foram importantes para você, e como que vocês sentiram esse ano de 2025 dentro do esporte e Muito- da carreira do Miguel? É muito bom também. Em vez disso, também fui campeão paulista. Tem o troféu aqui. Isso, mostra pra gente, Miguel. Ó, eu tenho o troféu aqui. São lindos os seus troféus. Ó, o troféu aqui é de primeiro Que lugar. esse é o principal, né? Que Que agora, é o meu né? principal do... Que é tá da Superliga, quentinho, que né? tá quentinho, 2025 tá quentinho esse troféu. Ó, 2025, Campeonato Paulista BMX. Mas assim, esse ano foi bem. São 8 etapas, né, no Campeonato Paulista. Então, cada mês a gente está numa cidade diferente. Então, o brasileiro também, a gente teve a oportunidade de ir para lá e conhecer. Então, assim, para nós, como família, é muito bom, né? E Sim. conhecer outras pistas também. A pista de Salvador é bem difícil, né, Miguel? Sim, Porque, muito assim, difícil, muito técnica. No dia do campeonato estava chovendo, com vento. Porque assim, cada hora mudava o tempo. Sol, chuva e vento. Aí mudava. Aí a gente pensava, nossa, vai ter corrida ou não? Vai ter corrida ou não? Vai ter corrida ou não? Aí já gera uma Certo. ansiedade, Sim, né? com certeza. Aí é vento, aí a pista fica úmida, tem um risco de queda, então você já cria uma ansiedade também, né? Tanto para Sim. nós, né, quanto para ele. Mas assim, foi bom esse ano, a gente sentiu que ele foi em todas, né? Todas as etapas ele foi. Então a gente gostou bastante. Do Rio também, maravilhoso a pista, né? A gente gostou bastante da pista. Então a gente sentiu que assim, os atletas estão cada vez melhores, né? Então, principalmente da bateria dele, que tá cada vez mais forte. Às vezes a gente, quando eu participava de prova também, a gente achava sempre que tava treinando muito, que tava exausto, chegava lá e falava, parece que eu não tô treinei treinando nada. Eu não treinei nada. Aí você vê, assim, os pais super empenhados. É isso que eu acho interessante, porque dentro do... É uma comunidade mesmo, né? Você passa o dia inteiro. Sim. Aí você tem que treinar antes, né? Fazer o reconhecimento. É toda uma questão, uma logística, né? Sim. Mas é muito bacana, porque daí você tem troca, você fala, nossa, será que tá demais? Mas daí você Não, vê que se chegar lá. Igual em sempre Salvador assim. mesmo, nós fomos, eu acho que o campeonato ia ser no domingo, e aí a gente foi na sexta. Tinha gente que já estava uma semana. Aí você fala, gente... Gostaria, né? Você pensa, Meu gostaria Deus do de céu, vir nem sei antes. como que vai ser esse campeonato. Porque aí você fala, nossa, né? Aí no sábado choveu também. Então, né, não depende só da questão da pista, é toda Sim, uma quando você questão pratica climática, esporte né? outdoor, tem essa questão mesmo. Isso. E daí, quando tem treino, quando tem campeonato assim, que tem chuva, que tem vento, aí tem que ficar mais ligado nas mais ligado manobras, essas coisas, né? tem que ficar mais esperto nas manobras. E eu vi coisas. lá nos vídeos que os atletas ficam bem pertinho, um Bem. vai pulando praticamente em cima do outro. Pois Isso. é. Precisa ter bastante atenção mesmo. A gente fala da idade dele, mas quando você está na pista, é muito técnico mesmo. Muito, eu vi né? pelos Muito vídeos técnico, que vocês enviaram. para fazer ultrapassagem.
né, Os corre o risco, saltos. o Então, salto. assim, teve uma corrida que eu acho que foi na quinta, que foi na quinta etapa do Campeonato Paulista, foi em Sorocaba. É. Eu tava em primeiro, aí eu perdi a primeira volta. Aí eu fui lá, aí eu fiquei, eu larguei mal, aí eu fiquei em terceiro, eu falei, nossa, já era. Aí eu fui, os dois estavam aqui, né? Tava um espação aqui. É. Aí eu falei, nossa, vou na técnica, vou cortar. Eu cortei o caminho e fiquei em primeiro lugar. Você Aí eu ganhei botou em os dois primeiro. outros, você tava em terceiro, você botou os dois outros no bolso e saiu em primeiro. Aí eu fiquei em primeiro na segunda volta. Aí na terceira volta eu tava em segundo, eu larguei bem, eu tava na raia 8. É, Certo. aí é, eu tava, aí é, eu tá, eu fui também na técnica, eu fui por cima do piloto que tava na frente e fiquei em primeiro, aí eu ganhei aquela etapa. Você tá um atleta bem experiente, hein, Miguel? Você tá bastante experiente, essa sua experiência. E você ouve quando você tá lá no campeonato, que começa a falar a classificação, quem tá em primeiro, segundo, mesmo na hora do nervosismo, você consegue ouvir ou você presta mais atenção ali na hora quem entrou na frente, quem não tá na frente? Como é? De vez em nunca, eu fico mais pensando em mim pra eu ganhar o campeonato. Depois eu vejo na TV e aí tá tudo certo. Você fica focado no que você tá fazendo mesmo lá Eu na tô hora. focado no que eu tô fazendo. Eu tenho que ganhar. Tem que Tem que ganhar pra eu ganhar o campeonato. Certo. E com relação à rotina dele, não interfere nada nos estudos? Não, a gente pega bem firme Como na é? questão do estudo com ele, né? Então, ele é Certo. bem assim, bem tranquilo, ele não tem videogame, não tem celular, né? Então, a gente pega bem firme mesmo. Então, ele tem a questão da televisão, é controlado também. Ó, agora, né? Para focar Muito bom. no estudo dele. Então, assim, ele lê bastante, né? A questão até a gente. Eu tenho até um livro favorito. O meu primeiro livro favorito foi o meu primeiro que eu comprei, que se chama Diário de uma Nana 1, que eu comprei lá na Pedro. E aí eu ganhei um mangá do Naruto Uzumaki. Eu tô lendo ele, eu também gosto muito de Naruto também. Então, assim, eu gosto muito de ler. Mas não interfere, assim, a gente fica bem, igual meu esposo, ele é bem, assim, com o estudo. Então, Certo. exemplo, vai ter a questão da programação de prova. Então, tem que estudar. Não adianta estudar de véspera, num dia antes da prova. Então, Sim. Miguel, vamos estudando, cara. Essa questão da responsabilidade, né? Com o Sim. estudo, né? Então, a gente fica bem em Vocês têm cima que dele. trabalhar isso nele de uma forma a não criar também tanta ansiedade, mas para ele treinar e para ele superar as expectativas que ele tem naturalmente com relação ao que ele vai fazer num Isso, campeonato, né? Sim, isso. sim. Tem Mas que aí, assim, colocar na tem balança que ter. Mas às Isso. vezes a gente deixa de treinar para poder, na semana de prova, se dedicar Ao à estudo. questão do estudo. Então, assim, também não dá para ficar só também no esporte. Você Sim, também tem que ter esse equilíbrio. Ele também é criança, às vezes ele não quer ir treinar. E aí você também tem que ponderar também. Chega final de sim. semana, você quer fazer uma outra coisa, um passeio, alguma coisa assim. Então tem que ter essa flexibilidade, até para ele mentalmente, ele é bem seguro, né? A gente trabalha Sim. muito a autoconfiança dele. Então, Ótimo. a partir do momento que você, não, porque você vai fazer isso, você vai. Não. É tudo no momento dele. Se ele fala, não, eu não quero ir hoje, não quero ir. Não tô Ah, legal, não não tô tô legal, vamos afim. embora? Vamos embora? E a gente deixa também nos treinos de preparação das corridas, a gente não fica em cima dele. A gente deixa ele ir. E assim, não fica, vai. Não. Ah. Deixa ele ir no momento dele. Não, eu não tô me sentindo bem, não, eu quero ir embora. É difícil, tá? Porque às vezes a gente tem que Imagino. chamar ele para sair da pista. Que Porque ele quer ele ficar. esquece, Ele quer perde a ficar. hora. E aí, até durante a semana, no treininho de escolinha, ele quer ficar.
Então tem que ter esse controle também. Final de semana, se ele não quer treinar, tá tudo certo, né? A gente mostra também a importância, né? Que, Miguel, hoje você precisa fazer um fortalecimento, porque não é só pista, né? Mas é tudo tem que ter um controle, né? É, uma balança. Isso. Mas, assim, até essa autoconfiança, não ficar muito pressionando, eu acho que a É criança uma fica mais livre. responsabilidade, né? Se a gente Isso. pensar, para ele vai para um campeonato, são várias etapas, então entrou, a ideia é ir até o final, então eu imagino que deve ser Mas bem. se caso não for, tá tudo certo, levante e vamos Fica de pra novo. próxima. Isso, vamos de novo. E ele tá tendo essa autoconfiança, a gente trabalha bastante, Essa sabe? maturidade, Isso, essa do maturidade. limite dele mesmo, né? Tanto Isso. físico como emocional. Mas daí também tem a questão da escola. Então, um exemplo, tira nota ruim, um exemplo. Então, vamos melhorar. O que a gente focar. precisa, né? Que a gente acho que precisa estudar mais, precisa prestar mais atenção. Então, eu acho que é igual ao esporte, você precisa ter um equilíbrio, né? Sim, com certeza. E a gente trabalha com redes sociais. Esses dias eu estava lembrando, até esqueci de fazer um vídeo. Eles falam pra gente falar muito do que deu errado no começo da carreira. Ai, o que você fez de errado, o que você não faria, tal. E uma das coisas que eu fiquei lembrando no dia do que você faz de errado é um acerto que eu tive, que foi ouvir meus pais. Sim. Meu pai sempre focou muito nesse negócio de tem que estudar, tem que estudar. Então, às vezes fala alguma coisa que deu errado. Não, eu vou pontuar alguma coisa que deu certo, que é Isso. ouvir os pais, principalmente com relação a estudar. Meu pai sempre foi muito focado nisso. E é o que vai dar certo. É o que vai dar É certo. o que vai dar Isso. certo no É o final. que eu falo pra ele também. Não gosto, eu gosto mais. A gente deixa a televisão livre com filmes. Às vezes ele quer entrar no YouTube, a gente controla também isso, né? Da Sim. questão das escolhas. Então, não é legal. Porque se você ouve uma pessoa falando errado, automaticamente você vai falar errado, né? Sim. Então, a questão, você lê, sua dicção vai ser melhor, né? Sua Você escrita vai ser melhor. sua escrita vai ser melhor. Com Então, certeza. tudo muda, né? Então, eu falo pra ele. Às vezes ele fala, eu quero um livro. A gente leva ele no sebo, que daí ele escolhe várias coisas. Então, até ter esse outro olhar, né? Sim. O olhar dele tá vivendo, além do esporte, a idade dele, né? A parte Isso. de ser criança Isso, mesmo, do que brincar, né? Brincar, que precisa brincar, precisa ter outras escolhas além né, do principal, que é o esporte, mas tem outras, né? Tem uma vida fora dessa bike. Isso. E me fala uma coisa, com relação aos patrocinadores, vocês têm patrocínio, vocês estão aí em busca de patrocínio? O que seria interessante para vocês? O que vocês acham interessante hoje na carreira do Miguel? Então, assim, tem todo um custo, né? Não é só comprar uma bicicleta e colocar o seu filho no esporte. Então, tem todo um custo de logística, né? Tem o custo de você ir com antecedência para as corridas. Então, gera todo um custo. Já está economizando na físio. Isso. Mas aí é o que eu falo assim, o que faria sentido é ter apoiadores. E quando você pede um apoio, não quer dizer só em dinheiro, né? Então, hoje ele veste, ele toma suplemento, ele passa com o nutricionista, então é todo um gasto, A né? visibilidade da conexão com as marcas também é interessante, então, eu né? acho assim, eu acho que faz sentido você ter um apoio, mas às vezes a empresa não pode fornecer esse apoio em dinheiro, né, em espécie. Mas ela pode, através de um produto. Olha, eu sou um nutricionista, então vamos fazer uma troca? Vamos fazer acompanhamento. Isso, vamos fazer uma troca? Ou ele é criança, ele perde roupas, né? Então, principalmente roupa de bike, rápido, né? E cai, rasga. É todo um custo que tem, né? Então, eu acho que o que faria sentido para nós, eu acho que seria isso, né? A gente está em busca de marcas que abracem isso, né? A gente tá de corpo e alma, eu e meu esposo, a gente luta por isso, né? Mas não assim, eu falo que ele influencia outras pessoas.
Com né? Ele certeza. influencia outras pessoas. Eu falo até na questão da escolinha da escola, né? Ele influencia, então eu acho que faria sentido isso. Marcas que querem apoiar, né, crianças que estão no esporte. Que Sim. hoje ele não está na questão do para outro lado, né? Ele está na questão da saúde, né? Tá no esporte. Então eu acho que faria sentido empresas, né, que apoiasse isso. E com relação à indicação, por que você indicaria para um amiguinho, por exemplo, fazer o BMX? Por que você acha que seria interessante? Porque o BMX é muito legal, tem famílias até praticando isso. É, o BMX também tem a escolinha, né, que é de graça, ir no, po- é, pode ir, entrar e Um ir lugar pra que dá para casa. começar Dá sem pra muito. começar no esporte. Então, assim, eu desejo um esporte muito legal. Você indicaria então porque é fácil, não precisa pagar nada por enquanto, dá para ir para a escolinha e começar a gostar daí do BMX. Sim. E você já indicou para algum amiguinho que não seja lá da sua escolinha? Por exemplo, um amiguinho da escola, um primo? Você já indicou para alguém? É, eu já. Eu nunca indiquei pra alguém que eu me lembro, Certo. mas que tem pouca gente, né, que conhece esse esporte também, então eu não falei pra ninguém, né, pra praticar esse esporte. Tá. Mas com certeza tem muita gente que te segue e que tá te usando de referência Sim, a gente como já tá indo pra 1K já tá. Então, a gente deve ter muita gente nesse meio aí que Não, te mas a gente visita. divulga bastante, eu divulgo bastante, assim, essa questão do esporte. Tem um amiguinho da escola que já foi fazer aula experimental e estava indo, né? A gente, quando tem campeonato, a gente chama para ir né, Convida. convida, eu divulgo as coisas dele, então, é, a gente acaba comentando bastante, né? Indiretamente a gente, Isso, a gente indiretamente não a gente convida, imagina, na né? verdade, né, o alcance que a gente tem nas redes sociais. Quando a gente começou o contato, eu fiquei assim extremamente feliz, porque eu já vivi muito no esporte. Hoje eu sou uma educadora física e ver o apoio da família, a estrutura, ver que outros esportes além do futebol também. Eu tenho um sobrinho, ele bate muito bem de esquerda. Ele não liga, a gente não fica em cima, mas ele é canhoto e ele bate muito bem de esquerda. Então, essa iniciação, a gente como profissional também da área da saúde, a gente sabe a importância que isso vai ter no caráter da pessoa, na Isso. disciplina, no crescimento pessoal, no desenvolvimento pessoal. E a gente quer conviver com pessoas cada vez melhores. Sim, Então, sim. quando a gente fez o contato, a gente faz muito essa retrospectiva, né? E também essa visão de mais um atleta, mais uma pessoa que a gente sabe que vai ter disciplina, que vai ter um caráter melhor, mais estruturado. Tudo Sim, indica que tá no no caminho caminho certo, certo. né? Então a Isso, gente fica muito isso. feliz por isso, saber que a gente lá na frente vai conviver com pessoas mais saudáveis, Isso, tanto emocionalmente como fisicamente. E é isso que isso, a gente quer. isso. A gente divulga bastante também a questão da se tem corrida ou o treino, às vezes eles dão um treino especial, às vezes em dezembro, alguma coisa assim que eles para chamar o público mesmo, né? Então a gente Sim, divulga, eu e meu esposo, a gente costuma divulgar bastante. Lá na escola dele também, as mães, a gente coloca tudo no grupo, né? Para chamar mesmo as sim. pessoas, né? É uma forma de influenciar mesmo, né? Às vezes não no BMX, mas pode ser em qualquer outro Isso, esporte isso, que ele esteja servindo como espelho, servindo como exemplo, né? A gente vê isso. que ele é um garoto bem maduro, bem focado mesmo. Sim. Sim. Tá grandão, achei Você que da viu? vez que a gente Pois conversou no vídeo pra agora, isso é Pois é. enorme. Você mede quando você tá crescendo ou não?
Quê? Você mede quanto você tá crescendo, qual a sua altura direto e o peso ou não? Não muito, mas eu às vezes vejo o peso e também às vezes vejo a minha altura. Tipo, eu acho que eu tô com mais de 44, 45, se eu não me engano. Quem vê muito é o pai, né? Porque como a bike de BMX é todo para ele. Então, a altura, o tamanho da parte dos braços, da perna. Tem Então, que tá tudo isso tudo- é tudo alinhadinho. Então, o pai dele fica toda hora Tem que pedindo, fazer, vem, se tô precisa fazer perguntando algum por causa ajuste. disso. E cresce toda hora. Cresce. E o peso você tá mantendo certinho? Você se alimenta bem? Sim, eu se alimento bem, porque assim, eu passei pelo nutricionista desde os 2 anos e por causa que eu tenho alergia também à lactose. Eu também tenho intolerância à lactose. É, É terrível, né? mas o dele é assim, a questão alimentar também, né? Então, se ele Certo. come alguma outra coisa, atinge a asma. Aí, Então, uma coisa vai. Sistema respiratório, É, entendi. aí eu também tenho asma também, né? Aí eu já passei também pelo nutricionista do esporte. Então, É. assim, eu só como coisa saudável e nos finais de semana eu como coisa saudável só mesmo. Às vezes come alguma. No final de semana eu como o que eu quiser, né? Por causa que é final de semana. É livre. Livre. Final de semana é livre pra Livre. comer o que Graças a Deus! Graças a Deus. E daí, o que você gosta de comer nesse dia livre? Eu gosto de comer comida japonesa, gosto de comer hambúrguer, gosto de comer pizza. Ai, no final de semana, Batata então, essa frita, livre, essa bolo. refeição livre. Bolo você também gosta? Não muito, Não mas pode, eu como. Você come. Eu gosto, Na refeição dependendo livre. do sabor do bolo. Qual que é o seu preferido? O meu que é mousse de limão. Ai, que beleza! E eu queria que você me contasse, Miguel, se você algum dia estava indo para algum campeonato e deu alguma coisa errada, ou você esqueceu de alguma coisa, ou se você já teve uma queda, um machucado que ficou um tempo tendo que recuperar. Me conta Então. alguma coisa que você. Ai, deu errado isso. Então, Conta pra gente. eu comecei, né? Eu tava lá no Rio de Janeiro, foi no Latino-Americano, que foi essa medalha aqui. Certo. Pra vocês verem, eu ganhei em 8º lugar. Certo. Eu ganhei em 8º. O porquê que eu ganhei em 8º? Eu larguei mal na final da Copa Latina, né? Aí eu Certo. larguei mal, eu tava em 4º lugar. Aí eu peguei tanta velocidade, eu tentei fazer uma ultrapassagem. Aí Certo. eu tava em 3º. Na hora quando eu fui pegar o primeiro roller, eu já caí. Então, assim, eu peguei em 8º, mas assim, eu não. Graças a Deus, eu não tive que ir para um hospital pra ver se eu tinha algum machucado. Foi feio. Mas eu machuquei a mão, tipo, torci a mão. Torceu a Mas foi mão. feio. Porque assim, Foi os rolos- difícil pegar essa medalha. Foi. Foi difícil. Foi difícil. Foi essa medalha. difícil. Essa é porque é uma pista olímpica, eles não estão, né, acostumados, né? Mesmo que tá acostumado, é bem difícil. E aí, quando ele caiu, ele bateu o peito. A sorte que ele usa equipamento, ele tava com um colete de proteção. Eu tipo Porque que senão- virei a bike. Eu virei assim. E Aí eu bati deu de assim com o peito. peito. E ainda quase que eu caio, sabe? Eu quase que eu caio da pista por causa que eu tava bem na beirada. Foi a minha bike mesmo que saiu. Ainda bem que eu não fui isso. eu não fui no lugar dela. Pelo que você tá me contando, então você soube cair nesse dia. Sim, você tem que. Tipo, sabe Conseguiu aqueles se porco-espinho? defender? Sabe aquele porco-espinho? Fez Então, é igual. assim. Que ótimo! Então você soube cair, na hora você pensou, tenho que me Sim, defender sim. e caiu certinho, Sim, graças a machucou Deus. pouco. Aí ele levantou e foi. A gente assim, nossa,
porque a gente fica ansiosa, né? Sim, de lá. imagina o coração da Mamis. Nossa, aí levantou e foi. É por causa que eu tava perto dos pilotos, né? E um já tava passando. Aí eu fui lá pegando minha bike correndo, aí na hora quando todo mundo passou, deixa pra lá, vou andar devagarinho. Aí você botou meio que o pé no É. freio e daí ficou em Oitavo. Mas foi até o final. Fui Deu até o final. esse problema, mas conseguiu E terminar a essa prova. pista foi o legado da pista olímpica de 2016, que foi a pista olímpica. Tem uma A história Olimpíadas. dessa. Foi isso, a E Olimpíada em 2016. 2016 não tinha o Gate Expert, só tinha o Gate Pro. E aí você fica falando, como que as meninas da Pro passavam? É porque assim, tinha duas linhas, a Expert e a Pro. Os homens passavam na Pro, passavam no Gate Pro. Já as mulheres, elas passam no Pro, mas aí elas passam no Expert, as rampas. Certo. Ah, então as meninas também mandam bem nesse esporte. Aham, tem o esporte feminino. Certo. E me fala outra coisa. Depois desse dia que você ficou em recuperação, esse campeonato foi num dia só? Teve Foi mais 2 outra? dias. Foram Foi 2 dias. no Ibero-Americano e aí teve o Latino, né? Foi 2 dias. Foi Aí 2 no dias. dia que ele caiu foi o último. Ah, Ainda já bem. foi no Isso. final. No Que- primeiro tava bom também, assim, muito calor mesmo. E ele foi, E aí né? eu dei 5 voltas. Teve 3 classificatórios, uma semifinal e um final. Já do Ibero, teve. É porque faltou um da Argentina, só que tava lá o negócio dele, mas dava pra correr a semifinal. Mas assim, a final a do Ibero foi 3 só classificatórios e final. Certo. E na pista, vocês largam em quantos? Quantos atletas Então, largam? depende quantos pilotos tem. Certo. Quantos pilotos tem, vou dar um exemplo. Se tiver 27, vai ter final, vai ter semifinal. Aí vai tirando cada um, aí tem os 3 classificatórias. Aí vai Corre vai 3 tirar, vezes, né? aí vai tirar quase todo mundo, aí só vai sobrar vai sobrar 16. Mas geralmente 16. 8, né? Aí, É 8. 16. né? Ah, geralmente larga 8, são 8. Isso. 16. Aí, Pra gente. 16. Aí, aí você vê quando se classifica para a final. E aí, aí você vê quando que vai dar a final dos 8 classificados. Aí, Certo. depende de piloto. Tipo, 16, você só vai ter classificatório e final. Certo. Aí vai diminuindo. Vai. Por isso que tem 2 dias também, porque daí Aí, vai Não. eliminando alguns atletas. Aí, tipo, aí, tipo, se você tiver 7 ou 8, você não vai precisar ter Final. Isso. Você Não, só vai ter geralmente assim, classificatórias. esse que foi no Rio, que teve bastante pilotos, é um dia só. Então, geralmente, a competição é um dia só. Só fora que, geralmente, acho que é né, fora do país que tem mais Certo. dias de competição. Mas aqui não, é um dia só. E aí, quanto mais pilotos, mais vezes você corre. Então, geralmente é 8, no máximo, nas raias, né? Certo. E aí, igual no brasileiro e nessas competições que vem mais pessoas, geralmente eles correm 3, depois tem a semifinal e a final. Então, eles correm 5 vezes no dia. Ah, É nossa, bem- é o dia todo mesmo. O dia todo. Aí Todo. vai. Até tarde. Até Até 6 tarde. horas, se eu não me engano. Eles Certo. correm assim, aí vai. É que final tem do várias dia. baterias, Final do né? dia. Tem várias baterias. Tem os pequenininhos, tem a PCD, tem novatos. Vai vários, né? Aí vai um exemplo de 1 a 100.
Aí vai indo, Os 2... cortes pelas Isso, idades. aí depois volta de novo. Então eles... Tem a pré-bike. A pré-bike primeiro acaba primeiro. Agora o resto é assim mesmo como ela falou. Mas a idade dele, que é 8, aí já começa a ter final. Final e semifinal. Quanto mais idade, né, 13, né, pra 13. cima, já é cheio de pilotos. Aí mais vezes você corre, né? Certo. E me fala uma coisa, Miguel, você sonha através do esporte e competir em outro país? E qual seria esse? Então, vai ter a primeiro round e o segundo round vai ser lá na Colômbia. Então, a gente está pensando em ir para a Colômbia para conhecer essas cidades. Então, o nosso objetivo é sair do país ou sair da cidade para conhecer novas pistas. Certo, muito bom. Então você quer desbravar o mundo aí com a sua Destravar o mundo bicicleta, inteiro. com a sua bicicletinha. Que legal. Mas assim, o esporte no México, né? No México, não, na México, Colômbia. Peru, Chile, China, Brasil, Peru. Já Não, falei Peru? aqui Isso a onde os gente esportes queria são ver. mais Na América fortes. Latina. Isso. Mas um exemplo, Colômbia, né? Argentina, Colômbia, é bem forte. Argentina. Então, é uns lugares que a gente queria assim, Equador, agora, assim, né? Equador também tem. Isso, é uns lugares que, assim, o nosso foco, né, agora, né, conseguindo apoio, claro, Sim. é ir para Colômbia. Porque lá o esporte é bom, os meninos são muito bons também. Eu corri com um colombiano, né, nos 2 dias. Mas aí, na minha primeira bateria, eu já peguei o colombiano. Aí eu tava em disputa, quem vai ganhar, o colombiano ou eu? Mas eu Certo. tinha certeza que o narrador ia falar, colombiano! Mas aí deu no Brasil. Deus. Aí no outro dia eles iam até trocar camiseta, tudo, é bacana. Eles Só que aí fazem, eu caí né? e rasgou a camiseta. Aí não deu Aí pra... trocar. Aí não deu pra trocar a camiseta com o chileno. Então a gente já tem duas aí experiências. Uma do dia que caiu certinho, que fez que nem o porco espinho, e a outra que rasgou a camiseta e não deu pra trocar. Foi o mesmo dia. No mesmo dia. Foi no no mesmo mesmo dia. Mas assim, ele teve uma queda também, acho que ele estava com 6 anos, mais ou menos. Ele foi descer do gate de Jarinu, o quadro quebrou no meio. Essa foi... Eu ia falar isso agora. Tem uma pergunta aqui acho que é Dulcilene. Pergunta pra ele como Tia foi Dulce. quando ele partiu a bike no meio. Caramba, foi quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu quebrei o negócio. Foi um susto, Foi. muito susto. Não aconteceu Saiu nada. a roda. Saiu a roda porque assim, se girando. Aí de repente saiu a roda da frente. O tombo foi tão forte que quebrou o negócio no meio. Ficou um negócio. Saiu uma bolona no meu joelho. E você ficou inteirinho, só o quadro, a bike. Inteirinho, graças a Deus. Aí teve um outro dia Aí também. teve um outro dia que, quando eu tinha 7 anos, a gente tava pulando a mesa, né? É muita história, Aí, né? a gente foi lá, aí eu peguei tanta velocidade e eu tentei empurrar pra pegar mais ainda. Aí na hora que eu empurrei, eu caí de RL, que ia virar a roda traseira. Quebrou a queixeira inteira. Eu fiquei com o negócio assim, meu pai ficou assustado. Tem até a cicatriz. Aqui, ó. Passou por muita coisa nessa parte. Até tem a cicatrizinha aqui, né? O Aqui, coração ó, dos seus pais é até forte. aqui, ó. Aqui também, ó. Também. Também, tá cortado o queixo. E na hora doeu. Depois tá com sangue meio Doeu, quente, graças né? a Deus. Graças a Deus que sangue já meio passou. quente na hora. Não nada. Nossa. Então a tia é Dulce? É tia Dulce. A tia Dulce lembrou desse dia, ela A tá tia Dulce sabendo. é esposa do tio Damião, que sempre tá com a gente Que é o também. treinador. Isso. É esposa legal. do treinador. Isso. Vamos mandar um abraço pro Damião. Manda um braço, né? Sim. Manda, Agradecer por tudo que ele faz por obrigado, você. tio Damião.
Obrigado por todos esses anos você me evoluiu, obrigado. Que legal, como é importante, né? É. Também essa figura, essa Isso, ele confia bastante, assim, é conexão. uma figura bem importante que, assim, se não fosse ele lá, né, ele que apoiou, que deu a gente tem alguns Que deu vídeos, uma chance pra gente. isso, a gente tem alguns vídeos que ele estava começando, você fala assim, como que hoje ele anda assim, ele andava até meio, sabe, bambo na pista, Assim, ó. nossa, e toda a Agora eu ando técnica, retinho. toda a técnica, ele vai lapidando o Miguel, né? É igual ele fala assim que é uma pedra, é um diamante, né? Mas daí você tem que ir lapidando a criança, né? Sim, sim. É igual diz o narrador, só as feras do Beijinhos. E me fala uma coisa, já tá inscrito em algum campeonato agora em 2026? Quais são os planos de vocês? Então, os nossos planos, ele vai participar das 8 etapas, né? Do Paulista. Campeonato Paulista de Campeonato BMX, Paulista. O da brasileiro vai Superliga. ser. O Campeonato Brasileiro vai ser em Cuiabá, que também a gente vai, tá? E aí, dando certo, né? A gente tendo aí uma parceria, a gente gostaria de ir para Pra Colômbia. Colômbia. Isso. Ah, então já tem essas 3 focos. Isso aí também ele vai participar de uma etapa em Andradas também, que é a primeira Lá de vez que sul a de gente vai. Minas, lá no. Em Minas Gerais. Eu já conheci já uma parte aqui em Poços de Caldas, mas agora eu vou conhecer outra cidade que é Andradas. Se legal. eu ganhar, é só uma corrida mesmo, então se eu ganhar, eu já vou ser campeão sul-mineiro. É só uma etapa. Bem campeão Ele quer submineiro, ir, tá a levando gente todas. vai. É bom porque assim, ele vai ter a oportunidade de conhecer outras pistas, né? Pro sul tem bastante. Então, às vezes, assim, se não der pra gente ir pra Colômbia, a gente vai explorar aqui, que tem Pouco muita mais. coisa. E a gente pega pra sair, pra conhecer os lugares Faz um turísticos. passeio. Eu também faz gostava um muito tour, de ir em né? campeonato por causa disso. Você acaba Conhece conhecendo outras pessoas, faz muitos contato. lugares. Então, é bem bacana. Então, agora, a primeira vai ser agora em Jarinu, dia 24, né? 24? Dia 24 vai ter uma Copa, né? Estão todos convidados, né? Uma Copa que vocês podem ir para conhecer. É uma copinha, né? Que eles fazem mais para Uma abrir. copinha dia 21 de fevereiro. Dia 20. Tá perto. É dia 21 de Dia fevereiro. 21 de Dia fevereiro. 24 de fevereiro. Dia 24? Dia 24. Aí, no final, depois a gente vai para Andradas, que daí é na próxima semana, acho que é dia 28, alguma coisa assim. Certo, No legal. final do mês. Mostra os seus outros Troféus? troféus pra gente e vai falando onde a gente encontra vocês nas redes sociais, como a gente faz para fazer contato com vocês. O Instagram dele é Miguel Pessotto, né? Então vocês podem entrar em contato por lá, né? Certo. Para parcerias, né? Vocês podem entrar em contato por lá pelo Instagram dele, que eu e meu esposo, que a gente cuida dessa parte dele. Administra e vai respondendo. Isso. E a gente está aqui, né? No YouTube também ele tem Miguel Pessotto. Ai, você tem seu canal também no tenho meu YouTube. canal. Que Isso, legal. no YouTube. Então a gente busca assim para esse ano parceiros que querem, parcerias. né, ajudar nós, A gente né, procura nessa... parcerias e bastante gente seguindo o nosso canal e seguindo no meu Instagram. Isso. Miguel Pessotto BMX. Isso. Ai, legal. Miguel, foi um prazer conversar com você, conhecer você, a sua família, aprofundar mais nesse esporte, que é muito legal mesmo. E espero que você tenha um ano aí repleto de realizações, de conquistas, que você continue nesse esporte, né? Que você cresça e se desenvolva cada vez mais como pessoa, como atleta. E parabenizar mais uma vez a sua família, os seus pais. Você é um precioso e os seus pais também. Obrigado. E eu fiquei muito feliz com esse bate-papo, com o seu contato. Fiquei muito feliz mesmo, porque é uma resposta pra gente também Agradeço com muito relação. pelo convite. Eu também quero agradecer pela minha família, que sempre me treinou todos esses anos. Eu também agradeço eu agradeço pelo clube, minha família inteira, né?
inteira mesmo. Eu também agradeço pelo Clube Jarinu, que sempre deu atenção para mim, é, que me tratou. Agora eu sou uma joia do bicicross. Eu também agradeço pelas minhas professoras, educação física, inglês, português, projeto de vida, matemática, ciências, português, geografia, história, Certo, muito mais. Posso deixar um ótimo. agradecimento? Lógico. E especial? os meus amigos. Isso. Aí a gente queria muito, né, agradecer ao clube, né, pela oportunidade, pelo tio Damião também por toda a paciência com ele, né, por ajudar a gente. O Pedrinho também. O Pedrinho é o presidente do clube, a prefeita. Então queria A agradecer, prefeita tá? Débora Prado. Isso. Né? Certo. Eu também quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Prata, a Preta e Branca lá das Pratas, da Flávia, o Igor, que é o meu cabeleireiro, que é quem cuida de mim aí para os podcasts, Alex Store, que também é a nossa loja preferida de marca de multimarcas de tênis, a todos os nossos apoiadores, a minha equipe aqui que me acompanha, da Mind, e foi um prazer tê-los aqui.